Bem-vindos a mais um Volcast, pessoal. Estamos aqui já com uma coletânea enorme de vídeos aí, então se vocês quiserem assistir, tem muito conteúdo bacana. E hoje a gente está com uma figura ilustre aqui, muito famosa por Assis e muito famosa por conhecer muito sobre gestão e marketing. Rafa, quer se apresentar para a galera? Eu sou a Mari Dias, acabei esquecendo de me apresentar. Estou aqui com o Rafa. Pois é, eu sou o Rafael Juliano, sou sócio fundador da Vol. Você que está vendo a gente pela primeira vez, seja bem-vindo. E esse daqui é o nosso Volcast, tá bom? É onde a gente chama o pessoal do Pilates, da fisioterapia, da educação física, e eles contam um pouco da experiência deles, da rotina deles, eles também dão algumas dicas, tá bom? Então é bem valioso, fica aqui que vai valer a pena. Estamos aqui hoje com a Bruna Zimbordi. Obrigada. Seja bem-vinda. Você fala Zimbordi mesmo? Zimbordi. E é o quê? Russo? Zimbordi é italiano. É? Então, É do então marido. Ah, Zimbordi. Ah. Zimbordi é do É o jeito- marido. Zibordi. Então é Zibordi. Zimbordi. É, porque o di no italiano é o G. É. Então você tem que falar di, certo? Italiano? Não sei. Zibordi. E Zimbordi de italiano também. Exato. Eu fiz um pouco de... Eu tenho descendência italiana, tô tentando tirar o passaporte, né? A Legal. cidadania. E aí fiz um pouquinho de aula de italiano. Legal. Mas obrigado, Rafa, pelo convite. Obrigado, Mari, por me receber aqui. É um prazer compartilhar um pouquinho da minha história aqui com vocês. Imagina, Show. falando em história, a gente quer saber um pouquinho como que você começou, sua formação. Eu sou profissional de educação física, também sou fisioterapeuta. E o meu primeiro contato assim, com o Pilates foi lá em 2005. Aí fiz um curso, na época foi na Fitness Metacorps? Brasil. Não. Fitness Brasil com a Inélia. Fiz um curso com ela. Quando eu encontrei aquela mulher e vi ela apresentando o Pilates, em 2005, eu falei, é isso que eu quero para minha vida inteira. Na época você era formada em quê? Eu estava já ainda no primeiro ano de faculdade. De educação De física. educação física. Aí eu fui no curso da Fitness Brasil, que a gente ia todos os anos. Sim. Lá em E Santos. lá em Santos. Na época era no Sesc, na época. E aí eu me deparei com a Inélia e quando eu vi ela, eu falei, gente, é isso. Me achei. Certo. E aí meu primeiro curso de formação foi com a avó. Ah, foi? Foi. Ah, legal. Foi em Londrina que eu fiz. Foi em Londrina. A gente tava Olha, falando que ano de que foi, você Londrina. lembra? Foi em 2010, 2011. Será que não foi eu que dei o curso, não? Foi Rafael. Eu fui procurar na minha apostila. Mentira! Foi Rafael. Eu fui procurar na minha apostila para ver quem. Eu lembro que o meu instrutor foi Rafael. Então fui eu. Será Olha que só. foi você? Foi. Só Esse pode. ano, Em Londrina. que eu fiquei de 2009 até 2011 ou 2012, foi. eu que dava os cursos, né? Fazia as viagens. Então foi em Londrina, um estúdio bem pequenininho. Eu não lembro o nome da rua, mas era um estúdio. Eu lembro a cor dos aparelhos. Os aparelhos eram verdes, que até a gente tem as fotos até hoje. Eu não achei essas fotos. Eu tenho foto de Maringá, agora de Londrina eu já... Eu tenho a foto, eu vou procurar. Manda As fotos, depois. pra ver se é o Rafa. Que legal. Pessoal. Mas eu lembro que o meu instrutor foi Rafael. Pode ser, bom, nessa época tinha um instrutor também, Rafael. Na época a gente era eu, o Rodrigo, o Eduardo, o Diego, o Kleber, tinha um Rafael. A gente era em 5 ou 6. Mas, bom, enfim. Imagina. Legal. Daí você fez, Nossa, e mudou você bastante, formou? viu, de lá pra cá. Foi. Depois a avó foi pro meu estúdio. Vocês ministraram um curso lá no meu estúdio por um tempo. Tá. E aí conheci algumas instrutoras, né? Dilvânia, a legal. Gabi, chegou a ministrar Sim. curso Gabi lá no meu Zaparoli? estúdio. Não, a Gabi. Feiteira. É a de Itapuava? Itapuava, ela. Gabi, desculpa, não lembro. Gabi da de cabelinho cidade. enroladinho. Enroladinho, ela. É a feiteira. Isso. Aí as duas chegaram a ministrar curso lá Sim. no estúdio. Sim. E aí eu acompanhava. O curso é maravilhoso. As minhas instrutoras também, a maioria fez o curso da avó. Que Legal. legal. Mas aí você formou em 2005? Em 2008, me 2008. formei em educação física. Mas em 2005 a gente já começou começar com E físio você fez antes? Físio eu fiz depois. Depois? Depois. Empolgada, hein? O Empolgada. que fez você querer fazer fisioterapia depois ainda? Eu acho que faltava alguma coisa para complementar a questão da reabilitação, que eu gosto muito no Pilates. E aí fiz a fisioterapia para complementar. E conseguiu tirar algumas disciplinas, provavelmente. Muitas. Verdade. Muitas, bastante. Foi
pouquinho tempo daí que eu acabei fazendo a fisioterapia. Mas complementou. Um complementou o outro. Eu gosto muito do movimento, né? E o teu estúdio se abriu quando? Em 2012, eu abri o estúdio. Em Assis. Em Assis. Vai fazer 11 anos ou já fez 11 Já anos? fez 11 Já anos, fez? agora em março. Bastante. Tem quantos habitantes Assis, você sabe? 150, 130 mil. Tá crescendo. Sim, uma boa cidade para se tornar referência, né, Sim, imagino. é uma cidade gostosa. E o nosso estúdio é bem completo. Aí hoje eu tô com um estúdio... Hoje é o maior ali da nossa região. Então, hoje a gente está com 8 profissionais lá dentro do estúdio. Estamos com uma equipe bem grande. E hoje eu fico só na gestão do estúdio, né? Então, formar esse time foi um prazer, assim, que é um time bem interessante para mim, um time que agrega muito à empresa. E a gente gosta muito de trabalhar com isso, de entregar qualidade de vida, né? Pilates é incrível. E quando que você falou assim, agora eu não preciso mais dar aula, acho que o estúdio tá rodando sozinho? Olha, Mari, foi um percurso e tanto para isso. Foram algumas coisas que aconteceram na minha vida. Quando eu comecei o estúdio, eu abri um estúdio bem pequenininho, em 2012. E no começo ali, quando eu abri o estúdio, deu uns 6 meses de estúdio, eu já vim com alunos de personal, né? Então eu já comecei com uma clientela bacana. E nesse meio que eu estava ali dando aula, eu sofri um acidente. Sofri um acidente, machuquei a perna. Quando eu machuquei a perna, o médico falou, ó, você vai ficar 45 dias na sua casa, quieta, de repouso, não vai voltar para o estúdio. Falei, eu tenho sozinha, eu tenho um monte de alunos que eu assumi um compromisso com eles. E eu fui, no outro dia, eu estava lá no estúdio, com a perna engessada, dando aula, e aí para mim, aí que foi a virada de chave. Com 6 meses de estúdio, eu falei, isso precisa mudar. Você precisa, não é só dar aula, né? Você precisa entender mais de gestão, colocar mais pessoas para te ajudar, porque isso acontecer de novo, né? Eu era recém-casada na época, eu queria engravidar, eu queria, né, outras coisas também. E aí foi quando eu tive essa virada de chave e falei, Bruna, vamos estudar para isso, né? E naquela época não tinha nada referente à gestão específica para Pilates, marketing específico para Pilates, não tinha. E aí eu fui Sim. buscando outros mentores, adaptando o estúdio, vendo o que dava certo, o que não dava, e fui colocando ali no estúdio. E aí fiz minha primeira contratação, acho que deu uns 8 meses de estúdio, fiz minha primeira contratação, e aí começou a loucura. E aí 1 ano de estúdio eu já tive que me mudar para um espaço maior, e aí a gente foi aumentando e cheguei onde a gente está hoje. Daí desde então você tá no mesmo lugar? Estou no mesmo lugar agora e focada bastante na gestão, porque quando eu entendi que para que eu crescesse, eu precisava entender muito de gestão e de marketing, não era só dar aula, aí que meu estúdio foi o boom, né? Então, criei essa equipe maravilhosa que está lá comigo hoje, e hoje eu só administro ali, fico por trás, o que dá muito trabalho também, né? Mas é muito prazeroso ver, entregar para elas, deixar tudo bem redondinho para que elas cheguem lá e dê somente a aula delas e vão embora tranquilas, então é gostoso. Ô, Bruno, aí tô anotando algumas coisas aqui, tá bom? Pra depois também te perguntar, não esquecer. Mas, na tua opinião, hoje, pra conseguir ter um estúdio de Pilates assim, digamos, rentável de fato, você acha que é mais importante o profissional entender de marketing e gestão ou entender de patologias? Eu acredito que é um casadinho, né, Rafa? Mas a gente sabe que, segundo um levantamento que tem aí, né, que o Sebrae até fez, de cada 10 estúdios de Pilates que abrem, 6 fecham por falta de uma boa gestão. O estudo é sobre empresas em geral, né? Eu não sei, é uma opinião minha, não tenho certeza. Eu acho que Pilates não deve estar nesse negócio, mas em algum momento vai estar, vai ser inserido. Ainda acho que o Pilates é uma coisa que, mesmo fazendo um monte de cagada, dá certo, né? Porque as pessoas querem, ainda está em crescimento, né? Mas sim, é um problema. E já tem bastante estúdio fechando. Muito. Sim, muito. já tem bastante estúdio. E de profissionais que a gente sabe que são excelentes. Profissionais incríveis. Na própria Vol mesmo, no ano passado, acho que a gente teve. Franquia? Não é franquia, é de um treinador. Mas ele é um treinador bom pra caramba. Ele Muito bom. Um dos que mais dá curso. Então, tecnicamente, não tem nada pra falar dele. Mas Não foi. não foi. Tem essa questão também de você ser empreendedor, né? Com as minhas alunas, o que eu percebo?
a vergonha de cobrar. Sempre vejo isso em caixinha de perguntas de quem mexe com gestão. É assim, a vergonha de cobrar tá no top 3 ali das dificuldades. Porque tem muito isso da físio, né? Do carinho, da amizade. Ontem eu fiz uma live, estava falando isso com a minha aluna. E você acaba pegando esse paciente como um amigo. E aí você acaba estreitando muito, às vezes, a relação com ele. E aí acaba aquela parte, até onde vai a amizade, até onde vai eu como gestor, eu como gerente aqui do meu estúdio, posso fazer essa cobrança, não posso. E elas ficam extremamente chateadas por fazer, por cobrar. Então, isso eu acho que é uma dificuldade muito grande, assim, de quem ainda não tem essa veia ainda essa visão de gestor, né, de uma empresa. Então, isso eu bato muito em cima com as minhas alunas. Vocês são donas de empresa agora, independente do tamanho do seu estúdio. Acho que ninguém tem, quase ninguém ainda tem essa ideia, né? Sim. Que eu sou dono de uma empresa, né? Eu sou dono de uma negócio. empresa, isso. O cara é dono de uma padeiro, vira dono de uma padaria, tudo bem, você pode continuar fazendo pão, acordando às 5 da manhã, mas, cara, no final do mês, você tem fornecedor para pagar, por exemplo, você tem que pagar funcionário, por exemplo, você tem que fazer um planejamento do que você quer, aonde você quer chegar e mais um monte de coisa, você tem imposto e taxa para pagar, ou seja, a pessoa vai se adaptando. Agora no Pilates não, né? No Pilates, a pessoa ela só continua sendo fisioterapeuta. Fisioterapeuta, instrutor de Pilates. Né? E eu vejo bastante isso da dificuldade de cobrar, inclusive porque muita gente que abre o estúdio de Pilates, ela é a única funcionária, né? Então, quando você tem uma secretária, você consegue jogar a culpa na secretária, né? Por exemplo, a aula experimental, quando a gente tinha lá na clínica, que eu trabalhava, era assim, o sistema já deu a falta e eu vou ter que falar com o dono do sistema, não tem como. Isso eu pedia para a secretária falar, para não cair em cima de mim, né? O escritório. Porque realmente estreita a relação. Agora, quando é você e você mesma, você que tem que administrar esse jeito de falar com o aluno, né? E eu vejo essa dificuldade nelas, assim, e elas sofrem mesmo. Elas sofrem realmente com essa questão. Então, acredito que é aí que vem muito dessa falta de, às vezes, fechar um estúdio, né, por falta de uma boa gestão. De ter essa veia mesmo empreendedora, é entender isso. Eu sou empreendedora antes, né, porque vou atender, mas se o dinheiro ele não estiver pingando, não tem como Não tem quem sustentar. atenda. A gente tem falado bastante sobre isso, mas eu acho que poucas pessoas ainda dão atenção. Sim. Até depois eu vou te perguntar sobre isso, mas aqui na Vol, talvez seja uma falha nossa, beleza? Vamos assumir isso, mas quase ninguém quer saber do assunto de gestão, de marketing, de vendas em Pilates. E sabe que hora que vai querer saber? Na hora que tá... Sim, eu já imagino, na hora que tiver apertado... Já aconteceu de fazer, né? Eu ajudo minhas alunas a fazerem a precificação. Na hora que a gente faz a precificação, não ganha nada. Tá pagando para trabalhar. Então, é assustador mesmo de ver. Então, eu acredito que falta um pouquinho disso. Agora, tem muita gente que tá bem, tá conseguindo, né? Fazer dinheiro. Não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. Mas ainda não se deu conta que poderia estar fazendo mais, né? Sim. E às vezes pequenos detalhes ali fazem toda a diferença. Toda a diferença. Eu entrego muito para elas, né, de tudo que esses anos me rendeu do Pilates, mas ainda eu sinto que se você não tem esse perfil mesmo empreendedor, é complexo você implementar muitas coisas, as regras. Você acha que seria melhor de repente ter alguém, contratar alguém, ou é inviável dentro do estúdio isso? Seria maravilhoso. Seria o sonho, né? 5 mil reais, paga 5 mil reais para administrador, CLT, marketing. Fica 9.500 no final do mês, né, de custo. Você tá devendo 9, né? Seria incrível, mas aí no fim do mês não fecha. Não fecha, né? Então, muitas, o que eu vejo, a nossa realidade, nós somos tudo, né? Secretária, nós somos limpeza, tudo e mais um pouco, o que de começo é muito bom. Né? No começo eu fazia tudo, hoje eu tenho, né, minhas 2 secretárias, tenho as pessoas da limpeza. Mas como eu passei por isso, eu consigo explicar para elas o jeito que eu quero que funcione, né? Então, hoje isso é muito bom. Lá na frente faz muito sentido, mas muitas pessoas que eu vejo que está com o estúdio aí há 10, 12 anos, que estão na mesma, estão estagnadas, né? Aquele número de clientes não cresce, não sobe nunca. Por que não sobe?
Por que essa alta rotatividade de clientes? Aonde que está faltando? O que está pesando aí? Então, é uma coisa que eu faço elas pensarem muito, né? Essa alta rotatividade eu percebo muito. E a questão de hoje é a briga por conta de preço. Que eu quero morrer. A Assis, como é que é a precificação? O meu estúdio hoje é o estúdio Mais de bem valor pago. mais alto, mas aí tem os que... Quanto que é? Pode falar? O meu estúdio hoje, 3 vezes na semana, é R$370. Mas aí tem estúdios lá que é R$80, 3 vezes na semana, R$100, 3 vezes na semana. E aí eu fico pensando... O que você faz quando um cliente vem questionar sobre valores? Dá um exemplo, uma dica aí para todo mundo, vai. Porque isso aí é um problema sério. Primeira regra do meu estúdio é não passar preço por telefone, porque eu preciso mostrar o meu valor. Como que, se a pessoa me liga, Bru, quanto que é aí o Pilates? 3 vezes na semana, R$370. Desliga. Liga lá no outro. Quanto que é aí? R$80, 3 vezes na semana. Poxa, ele vai lá felizão. Olha o negoção que eu fiz. Mas ele viu o meu valor e viu o valor do outro estúdio. Eu não estou falando que a profissional seja ruim ou alguma coisa assim, mas eu preciso mostrar o meu valor. Para você compensa assumir esse risco do cara simplesmente falar assim, não, eu quero saber o preço, eu não vou aí. Sim. Compensa esse risco. Compensa. Porque os que vêm, a sua taxa de conversão é alta. Isso foi muito teste, Rafa. Tá. Muito teste. Não é uma receita que daria para passar para todo mundo, você Já acha? passei. Funciona em Assis, né? Funciona em Assis. Já passei preço por telefone, já fiz de tudo. Como é que funciona hoje no meu estúdio? É assim. Eu acho que tá certo, porque quando você tem um maior valor agregado, você passar assim por telefone é igual uma venda de uma mentoria, uma venda assim. Você precisa antes fazer toda a construção do negócio, até chegar lá na ponta do preço. E a pessoa entender que vai. Agora, se realmente for um preço bem baixo, aí eu acho que já compensa logo Já passar, né? passar de cara, né? E sabe o que acontece? A gente já conversei muito com a minha equipe sobre, né? E aí a pessoa vai, sem saber o valor, chega lá, ela vê que realmente não cabe no orçamento dela e tá tudo bem. Mas quando ela sai de lá e vai para um outro estúdio mais baratinho, Ela vai sentir a diferença. ela vai sentir a diferença, ela começa a pensar ali no estúdio, o estúdio acaba não saindo da cabeça dela e ela vai indicar para outras pessoas o seu estúdio. Isso já aconteceu várias vezes, de pessoas saírem do meu, ir para o estúdio de R$80 e indicar o meu estúdio para outras pessoas. Então, isso já aconteceu muito. E quando ela consegue pagar esse valor, ela volta para o meu estúdio. Então, eu acredito muito nesse método que está dando certo, está funcionando. Mas é uma coisa que mostrar valor é o principal. Não queira brigar por preço, porque não dá certo, porque a gente vai ficar Outra numa coisa, espiral. também não adianta você chegar e falar assim, não, eu não falo preço por aqui. Aí ele vai lá no teu estúdio, cara, e você não consegue gerar ansiedade no cliente, atender expectativa, mostrar valor e fazer ele perceber valor. Isso. Não é verdade? O que você poderia dar de dica aí que você faz, né, para gerar tudo isso? Porque uma coisa às vezes a gente acha que o nosso serviço é bom e tá tudo bem, a gente na nossa sinceridade, né, ingenuidade, o serviço é bom. Só que o cliente não consegue perceber, não adianta nada. Eu não sei se eu já falei desse exemplo aqui eu já tive uma franquia de kebab. Kebab? Sabe kebab? Já fiz muita coisa, fiz muito. Olha os rolos aí, Rivas, por isso que não dá certo. Isso foi em 2012. Lá em Minas, BH, em Belo Horizonte, não tinha como dar certo, né? Era de longe. Aí a gente tinha 2 kebabs, o de frango e o de picanha, que realmente era picanha. O de picanha era mais caro e pra gente também o processo era mais caro. Só que a gente falava, não, a gente vai oferecer qualidade pro cliente, que é a picanha. Realmente, picanha, uma carne nobre e tal. Só que na ponta, o cliente, para ele não fazer diferença. E quando que a gente percebeu isso? Quando a gente, em vez de fazer com a picanha, tem uma parte que é um pouco antes, aliás, um pouco, porque a pontinha da picanha, a parte nobre, conforme ela vai crescendo, aí começa a pegar o coxão duro. Coxão duro ou coxão mole? Coxão duro, né? Não entendo nada. Que dá para enganar um pouco, né? De picanha. Aí o que a gente fez? A gente fez um teste. Vamos pegar o coxão duro. E fizemos o mesmo processo, que era um processo de marinar por 2 dias, etc. E a gente deixou por um breve período de tempo, tá bom? Como picanha para fazer o teste. E
As pessoas comiam e achavam delicioso. O que a gente fez? Vamos então mudar só para carne e não falar que é picanha e vamos abaixar o preço. Aí, beleza, o cliente entendeu. O que serve de lição que a gente aprendeu ali? Pô, uma coisa é a gente achar que tem valor, uma coisa é a gente achar que é um bom negócio, e outra coisa é que o cliente percebe. Então, esse é um grande problema, né? Porque às vezes a pessoa é muito boa tecnicamente, beleza, perfeita, mestrado, doutorado, só que ali na hora o cliente não percebe nada. E você, o que você faz para gerar todo esse ambiente e na hora ali, opa, vamos fechar, assina aqui. Primeiro, o ambiente que a gente pensou, né? Um ambiente todo diferenciado no nosso estúdio. A gente pensou desde a iluminação, desse atrativo para o cliente, desde os agrados, né? O café, o bolo, que quando ele chega ele tem. E o mais importante que é entregar o valor, que é o quê? Entregar mais do que o cliente precisa, né? Mais do que o cliente pede. Então, esse cliente chega lá, o que eu sempre falo para as minhas meninas, ele chega com uma dor determinada, mas essa dor não é uma dor real, física nele. Um exemplo, um senhor chega lá, isso aconteceu real, um senhor que chega lá com uma dor nas costas e ele relata isso para a gente na avaliação. Essa avaliação a gente senta com o cliente, a gente tira foto com ele, a gente conversa, a gente entende, a gente escuta ele. Mas o que eu falo muito para as meninas, eu quero que vocês entendam o real problema do cliente. Ele chega lá com uma dor nas costas, mas ao desenrolar da conversa, o que eu sinto? Que o que incomoda ele não é a dor nas costas. É porque ele não consegue ficar com o netinho dele no colo. Ele não consegue brincar com o neto dele no colo. Em geral, essa primeira aula experimental, ela é A individual. avaliação é individual. Tá bom. Ela, o cliente, é a minha instrutora e o cliente, e o nosso programinha de computador no qual a gente tira foto, a gente faz uma avaliação Então com você ele. vai gerando uma impressão nele, do tipo, olha, tô tirando foto, imagina ele vendo leigo assim, né? Exato. Às vezes pra gente até pode ser que o profissional veja, isso aí pra mim não compensa muito, né? Mas o cara leigo ali que tá vendo, pô, tá tirando foto, fazendo uma avaliação. Ela está interessada em mim, ela está me ouvindo, né? Hoje as pessoas estão muito carentes de ouvir, né? Então são várias percepções que você vai gerando no cliente. Muitos gatilhos, né? Muitos gatilhos mentais que a gente utiliza durante a avaliação. Mas com essa ideia, né? Legal. De entender o real problema. Quando eu entendo que o real problema dele, a angústia dele está em não carregar o neto, é ali que eu volto toda a minha avaliação. Esse exercício que você vai fazer agora nesse aparelho vai fortalecer suas costas. Você vai conseguir brincar com seu neto. A hora que eu falo isso, o semblante da pessoa já muda. Então, eu entregar para ele mais do que ele foi buscar. Ele foi buscar uma coisa ali física para ele, mas ele saiu com a solução física e emocional. Então, isso eu falo, bato muito na tecla com as minhas meninas, de entender realmente, de não sentar ali e ligar o automático, é muito fácil para a gente. É entrar no pensamento do cliente e buscar a fundo o que é que ele foi buscar. Então, quando ele sai dali, entendendo que a gente entendeu mesmo a real necessidade dele, física e emocional, lá na frente é muito fácil para as meninas fecharem o pacote. E né? quem faz o fechamento depois? A A secretária. secretária. Vai passar ali com a secretária vai A secretária que faz todo o apresentar nosso... os planos. Isso, todo o nosso processo de... Nosso método, nossa metodologia Então, também de fechamento. E na que hora, também tem. e na hora ali do fechamento, você faz alguma ancoragem? Como que é que funciona? A gente usa o gatilho também da coesão, né? Então, essa secretária, ela tem que fazer as perguntas. Ela faz 3 perguntas para os clientes para quebrar as objeções, no qual ele vai responder sim nas 3 perguntas, né? Tipo, o que achou da aula? Gostou da aula? Sim. Sanou todas as suas dúvidas? Sim. Sim. Então, assim, Então ela eu não vai tenho buscar... então eu não tenho mais dúvidas, né? Na cabeça dele, as objeções, ele vai sair de lá zerado, sem nenhuma objeção. Zerando a objeção, na hora que ela vai passar os valores, qual é o motivo que ele vai ter para falar não? Aí a pergunta, qual plano você prefere? Exato. Qual é o melhor? Lá a gente já saía falando assim, qual dia da semana que você pode? Terça? Ah, terça. Mari, anota já aí, vai terça. pegando isso daí, porque a gente vai abrir uma clínica daqui uns 3 meses, Mari? Isso. 3, 4 meses. Né? Legal. Se fizer 3. Legal. Fé. Já deu certo. Amém. Não, mas muito legal, muito legal. Você gera uma quebra de expectativa, né? A partir do momento que ele chega lá, você já começa a mostrar tudo que tem. É o cheirinho, é o bolo, o café, o ambiente iluminado, bonito. As suas instrutoras bem treinadas, né? As minhas secretárias também são extremamente competentes, demais.
Elas têm uma Tem algum simpatia. incentivo para elas, alguma coisa, Meta? meta ou comissão, como funciona? Meta a gente tem meta. Agora eu implementei as metas, que vem funcionando muito bem. Estamos batendo aí as metas. E aí sempre tem, né, um agradinho para elas. Isso eu não deixo de fazer com elas. E as nossas reuniões também semanais, né? Então toda semana a gente tem reunião. Tem reunião comigo e reunião com a minha coordenadora, né? Que daí, como eu não estou sempre lá, então minha coordenadora também assume. A sua coordenadora é uma instrutora? É uma instrutora, é minha instrutora que está lá faz mais tempo. E você sabe hoje, Bru, qual que é a sua taxa de conversão lá no estúdio? Hoje é bem mais do que a metade, assim. Então, a gente está com cerca de 50 avaliações todos os meses. Então, a gente vem com 50 avaliações, a gente está em 8 lá. Com 50 avaliações, a gente fecha 40. E vocês cobram a avaliação? Ou não? Vou chegar nessa parte, calma, não fala. Aqui é uma pergunta. Essa daí é polêmica. Essa é polêmica? Que eu incluí no meio lá, né? Eu já tenho minha opinião, mas... Eu já sei, calma, não responde ainda, senão você vai queimar. Agora, só para finalizar, fazer um gancho, eu tenho falado bastante no meu Instagram sobre essa coisa de gerar valor, etc. Talvez você vai falar assim, ó, mas o meu estúdio até que tá cheio, eu não faço nada dessas coisas. Beleza, a gente sabe que pode acontecer, não é verdade? Essa pessoa gostou de você e tal, mas essa questão é o detalhe de você aumentar a tua conversão. Porque, ó, um cliente, em média... Isso é uma média, pode ser mais ou menos, mas um cliente em média fica 34 meses com você, certo? O que você tem que pensar? Se um cliente me paga R$300 por mês, a vida útil dele, né? O tempo todo que ele vai ficar comigo, ou o melhor que você vai receber é 300 vezes 34, se isso não tiver reajuste. Então você tem que pensar o seguinte, quanto que dá aí, Rivas? Fazendo a conta rapidinho. Bom, 30 vezes 30 daria 9.000. 10.200. Ou seja, um cliente, na média, vai te dar R$10.200. Então, se você tem 50 avaliações no mês, fecha 25, você vai ter 25 vezes 10.200. Agora, se você tem 40, você tem 40 vezes 10.200. A propósito, 40 vezes 10.200, 400 e... Tô me sentindo a própria Dilma aqui já. 420 mil? 40 vezes 10.200. Vai dar 420 mil. 408 mil reais. E aí, quase $500 mil. Então, assim, às vezes a gente fica nessa, eu não faço isso, não, mas dá certo. Mas, pô, cara, Podia melhorar. Exato. Aumenta. A gente está aumentando, né, a cartela do nosso estúdio muito rapidamente, né? Com essa conversão, com essa fidelização, com as estratégias de fidelização, que é extremamente importante. O que eu vejo muito, né, os donos de estúdios de Pilates errando na fidelização, né? Não acabam agregando. Lá no estúdio a gente tem acompanhamento a cada 6 meses, 3 meses por fotos, porque eu preciso mostrar a evolução do meu cliente. Então eu mostro para eles a cada 3 meses o quanto eles estão melhorando. Eu provo, eu mostro. Então essa coisa do aluno entender que ele está ali, que você está acompanhando ele não é só mais um ali na turma, né? Então isso é extremamente importante, na fidelização também. Como que você faz para separar, assim, um horário? É que hoje você tem várias instrutoras, né? Mas aí, por exemplo, chegou uma aula experimental, tem alguém específico que faz a aula experimental, que no caso, por exemplo, sua coordenadora, ou você desmarca a aula de um, passa para outro, e aí aquela pessoa X faz? Não, já é com o instrutor. Então, o que as minhas secretárias, elas são treinadas? Já na conversa, porque nós somos, né, em várias instrutoras, cada uma com uma personalidade. Eu tenho instrutoras mais aceleradas, por mais que a metodologia que elas têm que dar aula é a mesma, o formato de aula, mas o jeito da instrutora também, isso acaba atrapalhando ou não, né? A identificação, né? Você chega com uma pessoa, você bate ali e deu match. Sim. Então, eu preciso que as minhas secretárias elas identifiquem isso já na avaliação, na conversa ali no WhatsApp. Então, no WhatsApp, que hoje quase 100% das nossas aulas vem, né, pelo WhatsApp, ninguém mais liga, é muito raro quem liga, a gente já vai fazendo algumas perguntas para tentar entender a personalidade dessa pessoa e direciona para a instrutora que a gente acredita que vai dar match. Então, são algumas coisas assim que a gente vai ao longo dos anos entendendo, né, que vai dando certo sim.
Então, é isso que a gente faz. A minha secretária, ela identifica a personalidade junto com a instrutora que melhor vai se dar com esse possível cliente. Mas que e tá aí, vendo. se essa instrutora tiver aluno, como é que ela faz? Se ela tiver aluno no horário, ela continua com os alunos dela, só que como a gente trabalha com circuitos, né, de exercícios lá dentro do estúdio, ela vai passar esse primeiro circuito para o aluno. Enquanto esses alunos estiverem fazendo o circuito, outra instrutora vai supervisionar a turma enquanto ela dá esses 30 minutos de avaliação com o aluno, o potencial aluno. Entendi, solo experimental dura 30. 30 segundos, não, 30 É. minutos. Tem que estar bem organizado. Né? Tá. tudo Na verdade, o Mas aí- processo é o que define a empresa, É. né? Se tiver um processo bem estabelecido, tem sucesso. Mas eu nunca tinha visto da questão Também da não. personalidade. Mas eu tô lembrando que esse ano que eu fui para Mendoza, aí a gente pegou motorista, porque inclusive pega um motorista que você bebe bastante vinho lá, né? Então, aí sabe o que foi legal? Eu gostei disso que a empresa fez. O primeiro dia eles pegam sempre um rapaz mais cascudo para acompanhar o grupo. Aí no segundo dia foi uma mulher assim, super simpática, não que o cara não fosse. Aí a gente perguntou por quê. Aí ele falou pelo seguinte, porque aqui vem gente do mundo inteiro para cá. Às vezes o pessoal bebe e fica muito louco. E aí vai mexer com o motorista e vomita e mais um monte de coisa. Então, o primeiro é um cara mais cascudo, experiente, que vai poder lidar com qualquer situação. Inclusive, se tiver que falar mais bravo e der um aviso, aí depois ele identifica como é o grupo, o perfil do grupo, aí ou ele continua ou passa para outro. Aí no segundo dia foi uma mulher com a gente, então a gente entendeu que a gente Então, era vocês são um grupo a gente era um lá. grupo legal. tranquilo, que não dava trabalho. Mas é legal isso daí, né? É Isso eu nunca interessante. tinha visto no Pilates, não. Bacana. Mas aquela tem 8 funcionários, né? Bastante. Aí... Então, isso é interessante, a questão é Legal. teste, né? Porque realmente já testei algumas coisas e aí a gente vai observando o que dá, o que não dá. e às vezes realmente não dá liga, né? Se você Sim. pega uma instrutora super calma, muito calma, e você coloca um aluno extremamente acelerado, Não vai dar certo. ele Não vai dar certo. até te aguenta por um tempo, mas ele logo vai encher de você. Isso é Então, verdade. e essa questão eu prezo muito. E a gente fala lá dentro do estúdio, né? Tenho a minha coordenadora, ela é extremamente falante, ela é uma querida. E a turma dela toda é idêntica, é ela. Então, a turma dela é barulhenta, a turma dela é a turma dela. E aí tem as outras que são mais calmas, é a turma... O profissional é a cara da turma. É impressionante como isso acaba assim funcionando. No fim do mês, tudo fecha, tudo dá certo. Sobre a fidelização, fala pra gente o que você faz e deu certo e dá algumas dicas aí pro pessoal. A questão dos planos longos Tá. é uma coisa que... Um ano, por exemplo. Não trabalho mais com plano anual. Não? Por quê? Não. Muito trabalho. De devolver dinheiro? Na questão de como o nosso tempo ali, né? É muito corrido. A questão, para mim, da reposição é terrível. Reposição é uma coisa muito séria, porque reposições podem afundar o seu estúdio, se não administradas do jeito certo. Então, reposições para alunos anuais, para mim, estava se tornando um problema. Aí eu decidi tirar. Porque postergava muito depois do vencimento. Postergava muito, Um né? plano de um Havia ano podia virar um ano e meio. Atestado e muitas outras coisas. Hoje você faz o quê? De 6 6 meses? meses. 6 É meses. o meu maior plano. É o de 6 meses e tá tudo bem, dá tudo certo. Então, de 6 meses é um plano que pra gente super virou. Agora, o anual, eu hoje no meu estúdio indico as minhas alunas, peço para fazerem o teste, testa. Às vezes para você funciona, mas aqui para mim não funcionou. Né? Como uma cartela muito grande de clientes, então não funciona. A questão da reposição para mim era um problema. E a coisa de identificar, né, Rafa? O problema também, rapidamente, é uma coisa que o gestor ele deve fazer. Viu que alguma coisa ali está atrapalhando, está se tornando um problema dentro do seu estúdio, não demore para resolver. Tem que ser rápido, tem que ser ágil, porque esse probleminha que começa lá na frente... É que eu acho que como você tem um bom processo, uma estrutura boa, bastante gente ainda querendo fazer, um bom marketing, gestão e um processo de conversão grande,
Eu acho que 6 meses para você é tranquilo, mas eu acho que para a grande maioria dos estúdios é melhor um ano, porque não vai ter toda essa questão antes. Porque se você parar muito para aluno, se né? você parar para pensar, 6 meses, a cada 6 meses tem que ser feita uma nova venda, Sim. né? Sim. E aí, para quem não manja nada disso e não, etc., é melhor deixar um ano. Uhum. Claro, deixar as regras claras, né? Mas no seu caso, eu acho que você aumenta teu lucro, né, no final das contas, fazendo assim. Porque a gente acaba não tirando tanto, né, da margem de lucro ali na questão do anual. Mas é isso, é teste. É teste, né? Tem uma receita de bolo. Tem o que funciona bem para o seu negócio e acreditar Isso é uma coisa nisso, legal, né? Tem É. vários modelos que acabam muito funcionando, que né? funciona. E como que é teu modelo de aula? O modelo de aula também foram vários testes. Hoje a gente trabalha com um único aparelho durante a aula inteira, que eu acho que é uma coisa que super funciona. Foi Por uma exemplo, chega na libertação pra segunda, gente. vai ser o Cadillac, por Reforma. exemplo. Foi uma libertação. E são quantos alunos por horário? São 4 alunos por horário e cada instrutora fica em um kit de equipamentos, né? Então a gente tem um cronograma onde cada instrutora fica durante os dias da semana. Sim, mas só para eu entender, por exemplo, chegam 4 alunos para fazer aula às 2 horas da tarde. Os 4 vão ficar no Cadillac? No Cadillac. Ah, tá. Não 4 um em cada... Não. É que você tinha falado antes de rodízio na aula experimental. Isso, o rodízio é dos exercícios. Então a gente passa assim, 3 exercícios. E aí eles fazem esses 3 exercícios, não 3 séries seguidas, um exemplo. Eles fazem o primeiro exercício de perna, o segundo exercício de braço, o terceiro abdômen. É para ele ter uma vivência em todos os aparelhos? Não, Não, é no eles mesmo ficam no mesmo. aparelho. Mesmo na aula experimental? Na aula experimental também, eles só ficam em um aparelho. Também depois da pandemia a gente adotou de vez esse método, mas antes da pandemia a gente assim. já estava. Acho que é a melhor coisa da vida. É uma... Dá muito trabalho Libertação. trocar. Troca mola, ajusta, limpa. Ô, meu, eu sei que... Tem gente que soa um Não, monte. a gente sabe... Libertação. Hoje tem muito menos preconceito, né? Mas... Acho que até uns 3 anos atrás, ou 4, era inadmissível pensar em aula No mesmo aparelho. no mesmo aparelho, né? Com os mesmos exercícios, então... Nossa, aí era um pecado capital, né? Por quê? Porque que o pessoal sempre argumenta? Faz sentido também a argumentação, né? As pessoas têm necessidades diferentes, individuais, você não pode passar o mesmo exercício. Na teoria é verdade, mas é que na prática o benefício dos exercícios é superior, assim. Na prática, quando você passa o mesmo exercício para todo mundo, você está também gerando benefício, você está gerando o benefício. Ah, mas o outro talvez precisaria um pouco mais de exercício para lombar. Talvez, pode até ser. Mas o fato é que o Pilates é tão bom que fazendo os momentos uma aula bem estruturada, global, etc. No final... no final E a diferença... todo mundo precisa fortalecer, todo mundo precisa alongar, todo mundo precisa de mobilidade. É o que a gente entrega no Pilates, né? Então, Claro que se chegar um dos nossos ex-convidados aqui falando sobre os artigos científicos e tal, talvez eu opa, não é bem assim. Não, eu ia falar, não é mesmo. Não, é claro que tem os clientes com necessidades bem específicas, né? Sim. Aí beleza. Aí, E nada impede de você mudar. Né? Deixar aquela aula... Ou nada impede dele fazer aula particular, aula privada, aula particular, né? Você tem isso? Pacotes diferentes? Por exemplo, aula em grupo e aula individual? A gente tinha até pouco tempo atrás, mas esse cliente individual, ele pagava por 4. Sim. As meninas da Forfise fazem assim também. Isso, eles pagavam por 4. Mas eu achei melhor tirar o VIP, que a gente chama de VIP. Ainda tem os alunos antigos, VIPs, a gente tem, mas não tem mais para alunos novos o VIP. No começo os alunos também tinham bastante preconceito. Eu vejo por aqui. Que a gente atende até 6 por horário, porque tem as 6 towers e as 6 chairs lá embaixo. Cara, a primeira pergunta que eles faziam era se era físio ou profissional de educação física, e a segunda era sobre a quantidade de alunos por horário. Porque muita gente vendeu por muito tempo, aqui é só 2 por horário, só 2 por horário. Então, como se fosse um padrão de excelência, né? então... O que tá tocando? Não é? 0303. Nossa, então era difícil, cara, de começar a argumentar, falar sobre isso. Nossa. Hoje tá bem mais tranquilo. Tá mais né? fácil, Mas Bem era mais complicado. fácil. E a gente tem que entender, né, que a gente otimizar a nossa hora-aula é importante também para o financeiro do estúdio, né? Então, é pensar também como gestor, né? Então, é óbvio que a gente tem que entregar o resultado para o cliente, mas é possível você entregar resultado para o cliente
uma aula otimizada e no fim do mês ali tudo fechando redondinho. Sim. Então, É claro que dá para a pessoa que vai argumentar, o físico físico geralmente vai argumentar assim, né? Sim. Não, mas a minha aula quando é em dupla etc, etc. Eu até acho que realmente a aula em dupla vai ser, talvez se a gente fazer uma análise fria, detalhada, vai ser melhor, talvez. Só que o quanto que isso no final das contas Vai dar de diferença, vai dar de né? diferença, né, para os objetivos que a gente quer. E o profissional tem que pensar como empreendedor, Sim. né? Na verdade, pô, no final tudo bem, você vai fazer a aula aí para 2, mas no final, e aí? Você está sobrevivendo como, né? Você está dando aula das 7 da manhã até as 10 da noite. Tudo bem, pode existir um período para a gente fazer isso na nossa vida, né? Mas não pode ser toda a nossa Exato. vida, né? Exatamente. Vamos para umas perguntinhas aqui, então. Também tem várias Do aqui. viu, público, Carla? tá? Vixe, Maria, escreveu uma bíblia ali. Vamos lá. Bora. O pessoal perguntou, Bru, por onde começar a estudar dentro do assunto gestão? Eu vi lá o teu currículo, o Rivas fez ali um currículo seu, ele tem um monte de coisa, né? Muita Estudou coisa. muito já. Já estudei bastante. E aí, por onde que você começaria hoje? Você que já estudou bastante de tudo, qual seria seu pontapé inicial? Hoje está muito mais fácil, né? Do que quando eu comecei, que não tinha nada direcionado para Pilates, né? Hoje eu tenho o meu curso, né? O curso Pilates Gestão de Sucesso, no qual eu entrego todas as metodologias que eu utilizo, entrego tudo e mais um pouco lá para elas, as metodologias, papéis, tudo e mais um pouco e mais a minha assessoria. Existem, né, outros profissionais aí também da área dando vários cursos do Pilates, né? Então é óbvio que primeiro acredito que você tem que se identificar com o seu mentor, né? Que faz total diferença também na hora do processo. Então eu entrego o curso, tem várias profissionais aí que entregam, mas acredito que você procurar um mentor no qual você se identifique, eu acho que é extremamente importante. Tem até um estudo que fala, né, que quando você tem uma pessoa que já está ali à frente te mentorando, né, te dando esses pontapés iniciais aí por onde começar, o que fazer, o que não fazer, você deslancha aí 3 vezes mais rápido. Então, é extremamente importante, é bacana. Se você tem esses recursos, né, então por que não utilizar? Então, Agora, dentro disso, gestão. Qual que é o principal erro hoje que o profissional do Pilates comete? preço. Preço. Precificar errado. Precificar errado. É assustador. Qual que é a maior assim. dificuldade dentro de pôr preço? Não sabe estudar, cálculo. não sabe fazer o estudo certo, o cálculo, a margem de lucro, não sabem muitas vezes qual é as despesas que tem dentro do negócio. As despesas fixas, as despesas variáveis, impostos e tudo mais. E misturar as contas, pessoa física e jurídica. Também. Tem muito isso, né? Eu não posso falar nada porque no começo também fazia isso. Acredito que a maioria, né? Então, eu ia para o meu estúdio, nos meus primeiros 6 meses, ia lá felizona, dava minha aula, pegava todo o dinheiro, guardava na minha conta poupança, na época, e gastava. Pagava a conta de estúdio, pagava as minhas contas, e assim eu ia sobrevivendo. Se sobrava, eu fazia alguma outra coisa, minha particular ou não. E aí começou a não fechar a conta, né? Foi quando eu comecei a estudar sobre gestão e a primeira coisa é isso. Você e a sua empresa são seres totalmente diferentes, né? Então, primeiro, a conta da empresa é a conta da empresa, sua conta é a sua conta, né? E aí você vai tirar o seu salário, isso acontece muito, da gente não ter, né, o nosso salário. E aí, quanto que você utiliza, né? Quanto que você quer ganhar ali de salário? Pega o seu salário todos os meses, tem as contas do estúdio, e aí você vai fazer eu ensino também isso lá dentro do curso, né? As porcentagens, o que é que você gasta, o ideal, né? As porcentagens de gastar com o estudo, isso todos os meses, elas fazem uma poupancinha ali para estudo, porque isso é muito importante para a gente. Fazer o curso da VOL até, né? Curso da VOL, Curso de especialização, conferência, graduação, MBA. Congresso. Tá aí. Sim. Então, tem as porcentagens ali, né? Até de aplicar esse dinheiro, eu ensino elas. Então, é extremamente importante entender isso. A sua empresa é a sua empresa, você é você, são seres individuais. São CPFs de Pega o seu salário e é isso. O seu salário é o seu salário. Isso é o que mais faz quebrar estúdio ou não? Você identifica outros pontos assim? Acredito que tem vários errinhos que, somados no final, dá um grande prejuízo ali.
Porque o que eu vejo muito é isso, de estúdios estagnados. Né? Você vê, eu tenho consultorias hoje de estúdios grandes que não conseguem faturar, elas não estão lucrando. E aí a gente vai fazer a precificação, está pagando para trabalhar praticamente. Né? A hora da contratação também é um quesito muito importante, né? De você saber o que é que você vai fazer ali, o jeito certo de pagar, né? Qual é o jeito certo de pagar a sua instrutora. Mas acredito que esse seja o caminho. Com certeza, se aprofundar na gestão, você vai ver o seu negócio fluindo de outro jeito, sem dúvidas. A maior parte das pessoas faz aquela conta, né? Ela acha um preço, que é para o plano longo, e dá o desconto, né? Isso. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Para você precificar certinho o plano, né? Você já coloca a sua margem de lucro, e essa margem de lucro já vai ser o seu plano anual. E aí, depois do plano anual, você vai colocando acima. Sim. Né? Para cima. Então, é aí que é onde eles erram mesmo. Eles colocam o valor da margem de lucro, já é ali o mensal, aí o trimestral eles tiram ali um pouco, e aí vai tirando. No anual, não está ganhando nada de margem de lucro. Sim. Ô, Bruna, sobre a abertura de estúdio. Porque assim, a gente fala, você fala que acho que 99% das pessoas, eu acho que você deve conversar, já tem um estúdio em andamento. Sim. Beleza. Eu tenho algumas ponderações, né, quando eu falo para o pessoal abrir estúdio, porque tem muita coisa que depois que você abriu, é difícil de mudar, né? Porque, por exemplo, localização. Já era. A quantidade de carros que passam aqui na frente vai ser a mesma. Ninguém não vai passar mais carro, mais gente aqui na frente só porque eu tô aqui, né? Sim. Então tem alguns pontos que é complicado. Agora, a abertura de um estúdio de pilates, cara, o que você daria assim de dicas assim principal do tipo, olha, fulano, a abertura de um estúdio de pilates é crítica, é bastante coisa que você precisa pensar, mas dedica um pouco mais de tempo a esses pontos aqui. Quais seriam os pontos que você acha que seriam mais importantes? Primeira coisa é não romantizar o ser dono de estúdio de pilates. Que eu já ouvi, assim, eu também vou fazer isso aí, eu também vou ficar só em casa. Então, não é fácil ser dona de estúdio de pilates, né? Então, você precisa, sim, se dedicar, você precisa ter tempo, você precisa querer estudar muito, você precisa estar disponível para as pessoas, disponível para tudo, né? Então, resolver problemas, né? Agir rápido. Então, acredito que você estar preparada e com a cabeça, assim, preparada para isso. Não romantize ser dono de alguma coisa, né? Acredito, não só pilates, né? Como qualquer outra coisa. É uma grande responsabilidade, né? Hoje eu sou responsável por várias pessoas lá dentro do meu negócio. Então, você ter essa cabeça, essa mentalidade de empresária e parar e pensar. Visualizar, né? Quando eu faço o plano de negócio com elas, eu falo, isso aqui é o esqueleto do seu sonho. Você vai viver o seu sonho aqui no papel primeiro. Vamos pensar? Vamos visualizar? Aqui, o seu plano aqui de começo, como que vai ser a médio prazo, a longo prazo. E vamos viver isso aqui no papel primeiro? Você está preparada? Você vai ter tempo? E se não der certo? Você também está preparada? Você tem um caixa para isso? Então, acredito que é sentar e pensar também com a razão, né? Então, acredito que esse é um ponto bem importante. Você não achar que é tão fácil, mas é possível. Se você está afim, se você tem vontade, força de vontade, não tenho dúvidas que vai dar certo. Agora, vamos falar sobre localização. Para você, o quanto que uma localização influencia ou não no ponto? Por exemplo, você está num ponto bom lá, em Assis, o que você acha? Hoje sim, hoje eu estou atrás do shopping, eu estou no centro da cidade, eu estou no miolo ali, mas é bem complexo o estacionamento, né? Então eu tive que abrir mão de algumas coisas que no meu primeiro estúdio eu já tinha. Você não tem estacionamento? Não tem estacionamento. E mesmo assim? Atrás do shopping. Aí tem o estacionamento do shopping. Você tem algum acordo ou o pessoal? Perto? Não. E tem a Zona Azul, né? Não sei como que funciona aqui. Lá tem a Zona Azul. Zona Azul é quanto? Uns R$2 por hora? Como funciona? 1,50. 1,50 lá. Até vai, né? Sim, eles não questionam porque a CIS tem mais carro do que gente. Então, a gente já está meio que acostumado com esse problema. Você vê, ela não tem estacionamento. Aqui é difícil pensar. E tem... Quantos alunos você tem hoje?
estamos chegando lá nos 300. Nossa, Não. gente, pra caramba. Aí, então, você imagina que aqui a gente tem um problema de estacionamento. Que aqui são Vocês devem duas ter visto, vagas. né? É muito E a difícil. gente tinha a parceria com o estacionamento. Aí o estacionamento fechou. É É um complicado. problema, é um problema. É, né? Na hora de... Mas ali, estacionamento ali hoje é um problema, a questão do estacionamento. Mas eu fui vendo até onde era um problema, né? Então não é um problema da pessoa não chegar a fazer por conta do estacionamento. Porque a maioria dos nossos alunos estão ali na Redondeza, né? É um bairro rodeado ali de prédios, Sim. no qual são a maioria Alguns dos vão a alunos. pé, então. Muitos vão a pé, Entendi. muitos. Mas você considera que ter estacionamento é melhor? O estacionamento, com certeza. Lá no primeiro estúdio, eu tinha o estacionamento, porém eu não tinha, e isso é muito importante, você que está querendo abrir aí um estúdio, pense na opção de ampliar esse estúdio, né? Porque a gente abre um estúdio porque a gente quer evoluir. Uhum. No meu primeiro estúdio não tinha opção de ampliar. E como era uma coisa tão despretensiosa quando eu abri, não pensei isso, né? Não levei isso em consideração. Então eu tinha o estacionamento, mas não tinha opção de ampliação. Aí esse espaço que eu estou hoje, eu ampliei, né? 2 andares do nosso estúdio, mas eu não tenho o estacionamento. Então é complexo também, mas ainda a questão da ampliação, que eu tenho essa possibilidade, para mim foi mais viável. Mas o estacionamento é uma coisa bacana, assim. E a questão de visual, né? O estúdio ali, ele se vende muito sozinho, porque ele é do lado do shopping. Uhum. Então, o fluxo de pessoas é muito grande. Então, a fachada do estúdio, ele se vende. Então, o meu primeiro estúdio, ele era... tinha aquele afastamento, né, da rua. Então, quem passava na rua só via o estúdio se passasse na frente. Ele era afastado, né? Tinha recuo. O recuo. Então, a fachada dele não era tão visível. Isso já pesava um pouquinho contra. Então, já você tendo essa fachada chamativa, é uma coisa bacana, porque o estúdio ali, ele se vende sozinho também. Legal. Questão disso. Vamos lá. O que fazer quando o seu cliente liga, né? Que a gente acabou queimando a pergunta lá no começo, né? Liga só perguntando o preço. Hoje você fala, a gente só passa realmente aqui, vem fazer uma experimental primeiro, esse é o seu marketing. O que a gente fala é que realmente a gente não consegue passar o preço por telefone. Por quê? Por ser uma coisa personalizada, eu não sei quantas vezes na semana que seria o ideal para esse cliente. Qual é o plano que eu indicaria para esse cliente? Então, realmente é inviável, eu não consigo passar. Se a pessoa realmente ela tem interesse em saber da aula, né, em saber o benefício ali do Pilates para ela, acredito que ela vai entender, né? Tem todo um processo, todo um cronograma que a gente passa, as secretárias elas falam para os nossos clientes, no qual a maioria eles convertem sim, eles vão fazer essa avaliação para ver o que a gente tem para falar, né, para eles. Legal. Agora sim. Ai, meu Deus, vai. Aula experimental, cobra ou não? Qual a sua dica? Não, primeiro fala, né? Se você cobra ou não, né? Gente, você morta aqui. Não vai não, fica tranquilo que faz. Não cobro. O meu estúdio eu não cobro. A avaliação. Por quê? Eu não cobro. Já testei o cobrar? Já. Já testei. Mas o que acontece da questão da percepção de valor? Eu vi que as pessoas elas não estavam chegando nessa primeira etapa de ir até o estúdio. Né? Então, eu preferi não cobrar a avaliação, dar essa aula avaliativa para eles. É uma aula mais curta, né? É uma aula de mais conversa do que de exercícios. E depois que eu apresento todo esse valor, aí a gente passa o preço para eles. Mas não cobro. E não tenho nada contra de quem cobra. Mas eu vejo com muita naturalidade, tanto eu cobrar quanto não cobrar. Sim, também, Os dois também. fazem sentido. Mas né? é um tema muito polêmico, parece que você tá falando de política, né? E religião, né? Quando fala Exato. disso, né? Não parece? Parece tipo Bolsonaro Lula, né? Assim, cobra ou não? Tem que cobrar, porque eu acredito isso, né? Tô desvalorizando o meu trabalho. Cara. Já falamos sobre esse assunto, mas nunca é demais falar, né? Porque a gente fez uma loucura aqui logo no começo, que foi 5 aulas que o cliente podia fazer para... A gente entregou acho que uns 1000 panfletos, cartõezinhos assim, mas deu um boom desgramado assim logo no começo. Foi bom. Mas foi calculado.
E ia falar, nossa, mas você está desvalorizando. Não, na verdade, eu queria... É como você fazer uma ação de marketing, eu vejo. Eu vejo a aula experimental como quase uma ação de marketing. Por quê? Porque quando eu entregava um cartão de 5 aulas, pô, o pessoal chamava uma galera e eu economizei muito em marketing para o pessoal vir. Na verdade, não gastamos nada em marketing, exceto o cartão, que, se eu não me engano, foi R$200, 1.000 cartões. Então, foi isso. Na minha visão, é isso. Agora, a pessoa que quer cobrar, também está tudo bem, ué. Tudo bem. Até, por exemplo, um estúdio que está bem estabelecido, uma área boa, cara, já tem ali um certo nome. Nossa. E não dependa Sim, disso, né? sim. De Por exemplo, São aluno. Paulo, capital, a maioria cobra. Sim, Porque já está inserida ali, cultura e tal. a cultura. Não tem problema nenhum, né, cara? Isso também é uma coisa que pesa muito, né, Rafa? Os Cultura. outros estúdios cobram. Lá, na minha cidade, ninguém cobra. Né? Então, como eles vão, eles têm que estar muito certos de que eles realmente já querem fazer aula lá no meu estúdio para pagar. Né? Então, uma coisa que para mim não funcionou foi a questão de cobrar. Então, é esse negócio, é de teste. Mas o que o pessoal vai falar, principalmente alguns profissionais? Quem estiver assistindo aí até comenta. Vai falar assim, mas o médico não dá uma consulta experimental O que elas mais falam é unha. gratuita. A Manicure manicure A não manicure não faz isso. Beleza. Primeiro, eu acho que é uma comparação errada, tá? A pessoa fala, não, você tem que valorizar a sua hora. Ah, minha hora é R$100. Beleza. Só que para pensar o seguinte. São 50 pessoas que vão fazer aula lá com você, né? Nossa, trabalha 50 horas por mês de graça. Depende do que você considera de graça. De graça é o momento ou você está pensando no todo? Porque, de novo, vamos parar para pensar. Se fecha 30 alunos ou 40 que seja, vamos fazer aquela conta. São 30 alunos pagando R$370 ao mês, que vão ficar, em média, 34 meses com você. A conta é muito mais complexa. Sim. Né? Então, quando fala assim, eu não acho que está trabalhando de graça. Acho que a pessoa, se ela está fazendo de maneira consciente, ela sabe o que ela quer, ela Dentro do sabe... planejamento. Isso, está dentro do planejamento, sabe a que ponto vai chegar, é isso, é uma escolha. Né? Não acho que desvaloriza a profissão, não acho... Eu acho que o que desvaloriza a profissão é a pessoa ficar falando coisas sem ela saber, Sim. né? Sem entender. Se a pessoa fizer cálculos e entender que tem que cobrar, cobre. Se achar que não tem, não cobra. Imagina só se a pessoa fala que quer cobrar. Não, aqui eu cobro. E aí ela não consegue agendar aula experimental. Não é? O que ela está ganhando? Aí ela não está ganhando. Sim. Né? Ou não, ela está cobrando e está conseguindo aula experimental. Beleza. Maravilha. Então, assim, tem que parar para pensar em tudo isso, em vez de ficar só arrotando as coisas sem saber, né? Mas Essa complexo. ideia da estratégia de marketing faz Sim. sentido, né? Porque se você gasta com tráfego pago, você vai pagar o gestor, mais o valor que você vai colocar lá no Facebook, Instagram, e você não gastou nada fazendo isso, né? Gastou R$200 aí. Ou de repente paga no começo começa não cobrando aula experimental, depois cobra? Não sei, né? Acho que tem um monte de coisa Para testar. para testar. Testa. Daqui a pouco não consegue mais nem fazer a aula porque tem tanta gente. Ué, começa a cobrar, óbvio. Né? Tipo, fidelização tá absurda lá em cima. Renovação lá em cima. Ué, aí cobra. Cobra, né? começa a aumentar o seu preço. Exato. É isso. Valorizando. Tem um monte de coisa, né, pra pensar. É tudo Mas estratégia. é complicado mesmo, porque quando falar isso já tem que falar se justificando. Já sabendo que Primeiro você vai fala, vir. calma, eu vou falar uma coisa aqui. Respirem. É complicado. Bru, e aí, o que você faz para fidelizar, além daquela avaliação a cada 6, a cada 3 meses? O que mais você faz para prender o teu aluno ali? Eu acredito que todo o contexto da questão dessa afinidade do instrutor com o cliente, e aí também vai da questão do todo, né? Da relação que esse cliente vai desenvolvendo com a turma, com as secretárias. Então, hoje, se uma instrutora minha falta, uma outra vem dar aula no mesmo horário, para ele tá tudo bem, porque a convivência que ele tem com essa instrutora é natural para ele ali dentro do negócio. Então, tornar esse ambiente bem agradável para com todas, não é que eu vou cumprimentar só os meus alunos, eu vou cumprimentar o aluno de todo mundo. Sim. Então, isso, tornar esse ambiente um ambiente agradável para todo mundo, eu acredito que é super válido. A gente precisa investir sim nisso. Perfeito. Agora a gente vai entrar num quadro que chama Você Se Lembra. Então a gente dá uma pesquisada na sua vida e trouxe Legal. aqui para você
se lembrar e se orgulhar também, né? Ah, Porque que é bacana. como se fosse uma linha do tempo. Você se lembra. Você se Olha lembra? Tem que criar uma musiquinha pra isso, né? É verdade. Ah, que linda! Você tinha acabado de ter? Foi. São gêmeos. São gêmeos. Eles estavam com 3 meses. Foi quando eu voltei a atender. Voltei a atender por amor, tanto... Eu falo que é meu primeiro filho, o estúdio, né? O amor ao estúdio, eu voltei a atender com eles com 3 meses. Aí eu abri um berçário numa sala lá em cima. E aí tinha uma babá que ficava lá em cima comigo. E as crianças ficavam com ela. Tem que estar Tinha powerhouse bercinho. bem fortalecida. Se chorasse, você só botava um aqui, outro ali. Outra ali. E eu Vambora. dei muita aula com os dois. E, Muita que, aula. e quando com os que ano dois. que foi? 2017. Deve ter sido 2017, você postou em abril. Foi, Você na começou o seu Sabrinha Instagram. Você tinha outro Instagram antes? Não. Ou não? Ah, então realmente a tua vida pública começou ali. Porque eu pesquisei, falei, não tem Facebook. Não, você já pensou? Eu pesquisei, você começou em Pois é. 2018. Foi isso aí. Deu Gente, certo. deu Tá aí certo. onde tá. Ah, mas uma Não, pergunta isso, é. importante, eu sei que daqui a pouco você vai continuar. Mas quando que foi a virada de chave no sentido... Eu sei que você já falou alguma coisa, mas a virada de o estúdio começar a bombar mesmo. Foi em 2012 que eu abri o estúdio. Em 2013 a gente já se mudou para aí. E aí eu já comecei a contratação. Entendi. Já foi bem no começo. Já foi bem no Sim. começo. Você tinha muito estúdio de Pilates em Assis ou tinha carência, assim? Não tinha carência. Tinha alguns estúdios, sim. Mas ainda não igual é hoje, né? Então, não é que era mais fácil, mas a briga ali, né, era menor. A competição era A menor. competição era menor. Era a menor. luta por E cliente. você vê, Sim. olha só, estúdio bombando e mesmo sem utilizar Instagram. Sem mídia Instagram. social. Era Orkut Porque você na vê, cara, época e não tinha essa você nem mentalidade. postava, Tem muita coisa para fazer para dar certo, né? Fora a rede social, né? Porque tem muita gente que acha que é só Instagram, né? Que é só Instagram. Não é só Instagram, tem muita coisa. O meu estúdio, ele bombou, foi o boca a boca. Estratégias de boca a boca. Então, eu tenho muitas estratégias de boca a boca ali, que a gente utiliza dentro do estúdio, que super funciona. Fala uma aí. Ai, Não é que eu vou abrir daqui a pouco, não. eu cheguei a falar no evento da MetaLife, que foi a ficha de NPS que eu utilizo. Então eu vou contar. Essa ficha de NPS que a gente dá para os nossos clientes, no qual a gente pede para eles indicarem 2, 3 clientes ali, amigos. Eles fazem a avaliação do estúdio e no final a Isso, indicação. indica. Você pede para ele avaliar, por exemplo, só para quem não sabe, o NPS é o Net Promoter Score, né? Isso. Para fazer basicamente uma avaliação, né? Mas aí você coloca lá para ele avaliar o ambiente do estúdio, a qualidade da aula, vários itens. Vários itens. Tá. E aí, no final, já que é tão bacana, né? Se você realmente gosta de tudo isso, indica 2 amigos, 3 amigos, para a gente Sim. entrar em contato, Imagina. falar que você... No meio de 200, 300, cada um indica 2. Nossa, E eles indicam. 600 E aí a pessoas. gente começou a fazer o teste com essa ficha, né? E aí quando a gente entra em contato e fala, olha, fulana faz aula aqui no Pilates e ela fala muito de você. E realmente, às Nunca vezes... falou. Mas às vezes fala. E aí a gente começa, né, essa abordagem com o cliente. Nossa, ela falou de mim, ela Cara, lembrou sabe de mim. quem fazia muito isso? Nas escolas de inglês, não sei se vocês vão lembrar. Nossa, era insuportável. Não é? Era. Quando você fechava um plano na Uptime, por exemplo. Wizard, Yazid, sei lá o quê. Não era? Indique 10, agora 10 amigos. E ganha Nome. muita É que eles coisa. pediam muita indicação. Você fica assim, Pediam quem que eu vou 10. falar? 10. Eu falei, eu não tenho 10. Não, mas tem que ser Eu não 10. tenho 10 amigos. Não tem 10 amigos. Nossa, mas dá muito certo, né? Dá muito legal. certo, E funciona. tem vários estímulos aí que acaba... Um dos estímulos, querendo ou não, é que você acaba pegando um pouco do estímulo da inveja, assim, né? Um gatilho, porque... Eu lembro quando eu já vendi sabonete porta a porta. Meu Deus. Sabonete líquido e... Eu vou chamar você pra ir lá do outro lado um dia. Sabonete líquido e... O que mais que era? Creme. Sabonete... Olha. Ramus, chamava. A gente pegava uma caixinha, aqui vinha sabonete líquido e aqui vinha o creme. Vendia de erva doce, que era para quem tinha a mão oleosa, ou é o contrário? O erva Não doce... entendo de De ervas. sabonete É, também. não, mas erva doce ajudava quem tinha
quem tinha pele oleosa, e tinha um outro que era para quem tinha pele seca. Olha, Né? Tinha 2 tipos. Pegava uma sacola de cada lado, cabia umas 8, umas 8. Uma das coisas que a gente fazia para ajudar a vender era mais ou menos isso, que a gente falava assim, indicação. não só indicação também, mas quando ele não comprava também, por exemplo, olha, acabei ali de... Quando ele comprava e não indicava, por exemplo, você é a vizinha da Mari, chegava assim, como que chama sua vizinha, Mari? Ah, Bruna, tá bom, vou lá chamar ela agora. Aí chamava, Bruna, tudo bom? Olha, vinha, meu nome é Rafael, tal, e começava a falar, e depois falava assim, inclusive, a Mari acabou de comprar 2 comigo. Aí, a Mari comprou, cara. É Vou muito ter que ter mulher também, isso. né? Então vou ter que comprar. Muita coisa de mulher, Pô, a exatamente. Mari comprou isso daí e tal. Então, pois aí ajuda pra caramba, velho. Sim, Isso daí. porque a gente tem também um gatilhinho que a gente utiliza lá, que é dos desafios, né? De postar os desafios. Então, nossos alunos, a gente tem todos os meses um desafio, uma foto bonita para elas fazerem. Tá seu celular lá, deixa eu tirar. A gente tira a fotinho dela, na mesma hora elas já postam, as amigas já veem, né? Então, isso é muito legal, né? Essa rede que elas acabam criando e as outras pessoas acham bacana e acabam Legal. fazendo. Então, quando a gente fala, quando a gente liga para esses clientes, falando que fulana indicou, eles ficam muito felizes, né? Quando eu comecei isso, eu fiquei um pouco receosa. Falei, como será que vai ser a recepção deles, né? Eles vão gostar, não vão? Mas a maioria E hoje adora. tudo pelo WhatsApp, né? Porque ninguém Tudo gosta pelo de receber WhatsApp. ligação também. Nossa, e quando liga, a gente fica bravo, Fica, né? não Gente, eu fico gosto. desesperada. Eu não gosto. Eu não atendo, é muito difícil eu atender. Eu não atendo número desconhecido. E essa foto aqui, Bru? Ai, É mais que no legal. começo, deve ser É no o quê? comecinho. Essa foto foi na gravação da Record, né? Foi a Record convidou a gente para participar do programa Empresários de Sucesso, e eles foram lá em Assis, e a gente chamamos as alunas, né, para participar, e eles foram lá gravar com a gente. Participaram da Record, do SBT, né? passou também. E tem uma propaganda com o Rodrigo Faro. Tem propaganda com o Rodrigo vi. Faro, a gente fez. E essa Ele foi nosso- estratégia deu certo? Deu certo, uma estratégia muito bacana. Chegou mais idoso. Chegou, Não é, gente, mas é quem assiste o Rodrigo Faro. chegou gente bem aleatória. Qual que é o programa Diferente. dele? É não sei Rodrigo o que com Faro. Na Faro. hora do Hora do Faro. Faro, do isso, Faro. não sei o que do É Faro. na Record o programa dele? É na É, Record. Sábado ou domingo? Eu acho que o dele é domingo, Domingo, também. né? Compete Ah, com o deve Faustão, ser. não era? Isso. Deve ser mais idoso. Ou é Boa. sábado? Eu acho que é sábado. Eu acho que é sábado. Faz tempo que eu não Pra assisto não TV. competir com o Aliás, quem maiorzão. assiste TV hoje em dia? Essa é a pergunta. É, É, exato. Não, Só bastante gente assiste. Meus ainda, pais mas- não perdem das 6 e das 9. novela, né? Novela nossa, nem lembro qual foi a última que eu assisti. Foi 2018. Foi. Ainda tinha ali o que? Um par de cada? Não, já tinha 3 de Já cada, tinha né? 3, só que não eram os kits completos ainda. Sim, tinha 2, 3. E aí, Mari, a gente trabalhava ainda daquele jeito, aquela loucura. Vários. Uma instrutora aqui no Reformer, outra instrutora lá com Nossa. 4 alunos, né? Uma aqui, outra lá, com uma aluna aqui, uma no Barrel, o outro no Reformer, outro no solo. Cansativo, Agora, né? Muito financeiramente estava bem nessa época. já. Tava super bem. Então o investimento TV mais caro e tal, né? Então tem o risco, mas você estava mais tranquila, né? Agora, puxando um gancho, o que eu vejo muita gente falando, e eu entendo, fala assim, olha, eu não faço nada de marketing e propaganda porque não me sobra dinheiro. Como que você vê isso daí? Porque eu entendo lá da pessoa do medo. Realmente, pô, já tá difícil a minha situação, vou investir. Só que, por outro lado, eu, como sempre fiquei cuidando de marketing aqui na Vol Comercial, eu vejo o quanto precisa ter, é importante, precisa separar, mesmo que esteja com coisa difícil, cara, você precisa Tem que ter, investir, né? você precisa investir uma grana. O Exato. que você poderia falar disso, ou de repente ajudar alguém, ou dar alguma dica assim? Eu acho que realmente é extremamente importante você investir no marketing. Nem que seja, sei lá, R$50, você investe no Google, você investe no Instagram, né? É necessário. Porque se você quer ter os mesmos resultados, você continua fazendo a mesma coisa. Uhum. Se você quer evoluir, você quer testar outras coisas, você Sim. tem que arriscar. Né? E a vida de empresário, né, Rafa? Eu vi
uma frase sua que eu falei, realmente é isso. Grandes profissionais, grandes gestores, você vai ver a história deles, tem vários fracassos ali atrás, né? Conversando até com o João é muito... Conversa, fala muito, né? Da MetaLife. E ele acaba contando pra gente a vida dele. A história do cara é surreal. Cada vez que a gente conversa com ele, a gente fica boca aberta. Quantas coisas que ele já passou para estar onde ele está hoje. Então, a gente precisa, né, dessa veia mesmo de encarar, fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então, começa investindo um pouquinho, R$50 lá, tira um pouquinho, tira de um lugar de E outro. precisa ser resiliente, né? Porque às vezes demora, cara. E demora. Às vezes De demora. pouquinho, né? Você Quer tem dizer, que persistir O muito. normal é demorar, né? E O normal é demorar para demorar. ter retorno, né? Às vezes você tem retorno mais rápido, acontece. E é difícil, né? E você acertar a mão, né? Eu vejo os meus vídeos do começo, eu vejo as minhas propagandas do começo, eu falo, caramba, como que eu fazia isso? Eu tinha, né, coragem. Porque quando você está com caixa é mais fácil de arriscar. Sem caixa é complicado, mas tem que separar um pouquinho, nem que seja R$50. Tá bom, vou separar 50 esse mês, 50 mês que vem, 50 no outro, 50 no outro. Nem que seja alguma coisa. Sim, Precisa, senão... sim, precisa. É extremamente Opa! necessário. Ops. Mudei aqui, ó. Não sabia que ia ser o vídeo já. Me fala desse vídeo, então, Bru. O áudio não vai que sair bacana. muito aí, mas é uma homenagem que ela estava recebendo, né? Conta um pouquinho Foi. sobre. Esse daí foi o prêmio, o selo que a gente recebeu de referência nacional em Pilates pela Agência Nacional de Cultura e Empreendedorismo do Brasil. E aí, nesse evento, tinha algumas empresas e alguns artistas também recebendo, né, o prêmio. Então, foi uma Isso aí alegria. foi novembro mesmo, novembro de 2018. Foi em novembro. Foi na Mar. Uma propaganda dessa para uma cidade pequena. Pequena assim, né? Tá crescendo, mas pequena como Assis, bombou, né? Receber esse selo, né? E aí, nesse E foi em Assis mesmo ou não? Não, foi aqui. Foi em São Paulo. Então, foi muito legal. E nesse evento tinha o Júnior Lima. E aí fui conversar com o Júnior, fiquei arrepiada de Babando. conversar com o Ah, Júnior. meu Deus. Tinha vários Júnior artistas Lima. lá. Júnior Lima, daqui, né? Sim, daqui. Eu tô aqui, Eu ó. nunca vi ele, mas ele, o É Chitãozinho, né? São daqui. Eu acho que eles são o quê? Lá, Eu vi o marido da Sandy, qual que é o nome dele? Lucas. Lucas, eu já vi ele lá no Instituto Wilson Mello. Sério? Sabe onde que eu vi ele? Normalzão, gente, normal não. Então, mas sabe onde que eu vi ele? Eu vi ele indo pra Orlando, faz uma cara. E ele estava viajando na Econômica da Azul junto com a gente. Que isso, gente. Minha mãe sentou do lado dele, na verdade minha mãe sentou do lado dele. Minha mãe, queria pedir um autógrafo pra ele, mas fiquei com vergonha e tal, queria tirar uma foto. Ué, mãe, tirasse, então. Ele tava na Econômica, pô. Gente, eu E ele tirei. tava na Econômica. E eu acho que foi na época que a Sandy tava pra ter o filho. Fiquei pensando, será que ele foi lá pra fazer um enxoval, talvez? Tava economizando. É. Não, porque tem gente que vê a Sandy aqui e diz que ela anda assim, capuz, óculos, máscara. Ela realmente ela não gosta de ser vista. Ah, é? Não Ela sei. odeia. Mas eu... Porque acho que todo mundo fica em cima, né? É, exato. imagina. Você pensa, é a Sandy, né? A Sandy é É a um ícone. Sandy. Embora pessoas, né, meus filhos não sabem quem são. Quem é? Mas a Anitta, ele sabe. Ai, porque Felipe Neto. É, eu que não sei mais. E essa foto? Isso aí foi maravilhoso. Botei proposital, evento da Vol, hein, gente? Evento da Escreve Vol, Vol. aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Esse daí Foi da Lolita. Foi 2019, não é? Foi em 2019. Esse coloquei a daí data foi desse 10 porque eu anos já da sabia. Vol. Foi 10 anos da Vol. Foi no Encontro Brasileiro de Pilates. Foi. Que aí a gente também fez evento com a Lolita. Sim, Foi com a Lolita. 2019. Foi Foi antes da incrível. pandemia, Agora aí depois tá- ficou 2 anos. Tá, a Glaucia, a Adriana. Foi. Adriana Camila ali, ó. maravilhosa. A A Camila. Camila. A Camila tem uma história bem legal. Não sei se você conhece ela, Bruna. A Camila que tá ali embaixo. Eu sou Não. daltônico, que é a cor daquela Ah, blusa. não, pega na TV. Qual é a cor? Essa aqui, Isso. Qual é a cor da blusa dela? azul. Azul. É que tá todo mundo de azul. Azul mais claro, vai. É, a que tá... A que tá agachada? Isso, com o relógio na mão. Ah, tá. Isso. A Camila é bem legal, a Camila, porque... Bom, não vou falar, não vou ficar falando da Camila aqui, né? Mas a Camila tinha um estúdio, digamos assim, normal e tal, sem essa coisa de nada de empreender, etc. Ela decidiu se jogar no mar, entender de marketing e vendas em Pilates. Não vou falar nem então de gestão. E o estúdio dela faturava R$5 mil, foi para R$40 mil, cara. Ah, que bacana. Imagina só, 8 vezes. Eu acho que ela é de Taubaté. Muito bacana. É. E aí foi uma turminha muito bacana que eu encontrei as meninas. E a Adriana, nossa, a Adriana maravilhosa.
Não, Sou e super fã da Adriana. nessa época você já não, 2019, você já não dava mais aula presencial. Eu dava bem pouco aula, mas aí eu senti que eu não podia não passar desse evento sem conhecer essa mulher maravilhosa, né? E foi um a evento Glaucia que tá vocês estão de devendo vir pra cá, parabéns. né? A Glaucia que não vem, né? A Glaucia é uma graça também. É, Glaucia Glaucia. é maravilhosa. Esse evento é muito Estrelinha. bacana mesmo. E aí agora, hoje, esse é o formato do seu estúdio, né? Hoje tá até um pouco mais diferente que isso. Ali é um espelho? É um espelho. Ah. Parece que mas tem ali- 37 reformas. Né? É. Mas ainda tá. tá diferente. Acho São que tem, quatro. São quatro? São 4 quatro. reformas, 4 chairs. Nossa, eu jurava que aquele ali E o era- Cadillac. E Quatro também. É que a gente Três. tem o segundo andar. Tá. E aí o segundo andar agora tá Ilusão diferente. de ótica, hein? Aqui, É. aqui a gente tem 4 reformers e 4 Cadillacs. Daí na outra sala, no piso superior, são 4 Barrel. chairs, 4 barrel. Aí você E tem mais 2 separa. salas. Fica 2 turmas embaixo, 2 turmas em cima. Isso. E Duas em você acha que cada funciona sala. tranquilo a falação de um com o outro? Tranquilo. Não tem eco, porque provavelmente você colocou bastante móvel e Aham. aí foi. Sim. O arquiteto resolve isso, Sim. né? Mas não atrapalha, ninguém reclama. Não atrapalha nem um pouco. A gente conseguiu lidar muito bem com isso, né? A questão da turma, da organização, delas saberem que uma atrapalha a outra. Eles respeitam muito as turmas mesmo. Você tem música tocando? Tenho música e espelho, né? Muita gente também é contra espelho. Ah, não, daí não. Mas, gente, sem música e sem espelho, parece que o negócio não vai. É, não fica vai. sem também vida. é, Fica Nossa, sem mas vida. imagina, É, mas eu vejo não aqui gosto. 6 pessoas. Mas imagina 16 pessoas entrando, 16 pessoas saindo. Como que é o horário da aula? É 1 hora ou você deixa... 50 minutos, 50 minutos. porque esses 10 minutos as meninas precisam Sim. Arrumar o sair. ambiente. A gente também fez isso aqui. E ao banheiro. E não mudar faz a diferença, chavinha, né? e mudar a Na chavinha. prática, para aula, não faz diferença, porque se você fizer 50 minutos de aula, numa intensidade aí, pô... É a né? aula. E o cliente também não reclama. Sabe por quê? Porque, cara, você vai lá pra pensar. Quando a aula é bem aproveitada, 50 minutos, ele... na Às verdade, vezes nem meia hora você já tá sai. na querendo ir verdade, ele embora. até quer que acabe, Sim. já porque ele tá exausto. Meia né, hora cara? você fala, calma, pelo Então isso não é um diferencial. Esse eu vi que não é um diferencial. Você falar que a aula tem 50 minutos ou tem 1 hora, não é o... Não. Até porque que horas que realmente o instrutor vai tomar água, vai ao banheiro? Porque, poxa, coitado também, né? Respirar. E mudar a chavinha, não é, Mar? É, claro, Eu- receber uma nova turma. Né? Exatamente, eu falo que é muito importante. Eu acredito muito nessa questão de energia também, né? Então você ir, tomar uma água, acalmar ali, né? Sim, Preparar para a próxima total. aula. Então, acho que é extremamente necessário esses 10 minutos, com certeza. Eu concordo com você. Mas são 3 salas ali de Pilates, né? Então, é uma sala embaixo, que a gente tem 2 aparelhos, e 2 salas em cima, que tem outros aparelhos ali. E que hoje, né, pra quem não tinha nada de Instagram em 2018, chegar hoje com esse Instagram, mas além do Instagram, o teu estúdio de sucesso e tuas alunas que são suas mentoradas, né? Isso. Como que você se sente? Foi uma coisa tão despretensiosa, Mari, que eu falo pro meu marido. Eu nunca pensei. Se eu falar para você que eu já sentei e pensei, né, onde que eu tô hoje, para mim eu continuo a mesma coisa, a mesma pessoa. Mas são coisas despretensiosas que eu acredito que leva a gente para um lugar que a gente nem imagina, assim. Que hoje eu estou aqui conversando com vocês. Esses dias eu estava num evento lá da MetaLife, fazendo palestra. Então, são coisas super despretensiosas, né? Que eu acho que quando você faz com carinho, com amor, acho que não tem erro. Acho que só tem que dar certo. Então, isso daí é fruto de muito trabalho. Muito, muito trabalho mesmo. Porque nunca parei, né? Então, hoje, mesmo com criança pequena, cuidando do estúdio, cuidando das minhas pupilas, né? Que eu chamo elas de pupilas, eu não paro nem um minuto. E estou super feliz. Muito agradecida, assim, por todo o carinho de todo mundo, a confiança, né? E isso é só um combustível para a gente continuar fazendo o que a gente tem feito e está dando certo. Você está colhendo o que você plantou, né? Com Ah. muito carinho. Se você pudesse fechar, né, esse podcast com alguma frase, alguma ideia que você acha essencial passar, o que você falaria, assim, pra gente? Pode falar. O que eu sempre falo para as minhas pupilas é: acreditem em você. Não deixe que outras pessoas te desanimem, porque pessoas inseguras, elas jogam as suas inseguranças em cima de você.
Então, só pega essas inseguranças, sirva de combustível e mostre que você é capaz. E siga em frente e acredite em você. Você pode o que você quiser. E o que você precisar, eu tô aqui para te ajudar. Perfeito. Eu gosto muito do Volcast, porque às vezes a gente não conhece as pessoas pelo Instagram, né? A gente Sim. tem às vezes uma impressão e chega aqui a pessoa completamente diferente. Gostei muito de te conhecer de verdade. Ah, eu também. Ivas, traz aqui um presentinho pra nossa convidada, por favor. O aniversário da Mari hoje, né, É meu? aniversário hoje, né? Sério, mano? Que legal. 37, né, Mari? Que isso, Rafael? Que isso, minha filha? Tudo bem que chega uma hora que o Botox é necessário, mas assim, não tá mais. Imagina. Menos 10 aí, né? Ai, que legal. Presentinho pra você lembrar da gente todos os dias. Ah, obrigada. Você toma café? Ah, tomo. Então pronto, você Tem vai usar chá muito. também. Ai, que legal. É, chá também, né? Com tour você não toma nada. Não tem de presente café. pra Mari hoje, Ivas? Nada. O nosso produtor não Que providenciou. isso? Um cheque? Ô, louco, hein? Ai, que lindo. Obrigada, De gente. nada. Obrigada. Tudo a ver, né? É um prazer estar aqui conhecendo vocês pessoalmente. Já tinha visto o Rafa em alguns eventos, mas nunca tinha conversado. Tava lá na festa da Mental Life. Ficou pra festa do J Quest? Claro. Claro. Gente, fiquei lá na frente. Ah, é? Fiquei lá na frente, eu amo o Jota Quest. Eu falei pra Tati na época, eu falei, Tati, não podia ser outra banda. Eu sou apaixonada por Jota Quest. É isso, gente. Mas E ele Muito tava com a bacana. perna quebrada, lembra? Desculpa te perguntar. Imagina. Ele tava com. Lembra? perna Que, o quebrada. tornozelo, na verdade, eu acho, E aquele fraturado. bando de fisioterapeuta Nossa, tava mandando E ele ele fazer assim, pilates. Acho que eu cheguei. Tava. Ele assim, acho que eu cheguei no lugar certo, né? Porque eu tô Se joga. E ele tentando, Foi muito bacana. pular, assim, né? Eu não consegui- Tadinho, deu dó. Eu fiquei com dó dele. mas foi legal Que devia pra- estar doendo. Pular. Quanto tempo eles ficaram em pé? Ah, o cachê Sim, vale tudo. sim, sim. Então, detalhe. Mas é um prazer. Muito obrigada. Obrigada de coração. Imagina. Foi um prazer ter você aqui. A gente vai encerrando o episódio de hoje. Fiquem aí com esse conteúdo. A gente sugou tudo que a Ana tinha aqui. Com certeza tem muito mais, mas hoje a gente depilou a Ana aqui. Coitado. Encheu ela de pergunta, mas é um conteúdo de qualidade que vai ficar aí com vocês pra sempre. Que precisar rever, aproveita, volta nesse vídeo aqui. Já aproveita e compartilha o nosso vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar. E deixa o seu like, é claro, muito importante pra gente. É isso aí. Obrigado, viu, Bruno? Valeu aí. Foi muito legal mesmo. Obrigada. Até a hora passou rápido. Passou. Boa. E, produção, já sabe qual que é o próximo entrevistado? Ou ainda não? Segredo, né? A gente tá trabalhando agora isso aqui. Então é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Aí a gente se vê semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.